isso? Na verdade é o seguinte, cara, eu mais próximo de quinta-feira eu reforço, mas agora é o horário oficial. Eu vou te falar que eu não lembro qual é o horário oficial. A segunda aula de 4 de quinta-feira, né? Então é às 2h05. É isso aí, isso aí. Então agora é esse horário oficial. 2h05 de quinta-feira, a aula de assistência, de apoio. Pessoal, olha só. Matériazinha gostosa essa aqui de termometria. Na verdade, a matéria geral é termologia. Aí dentro dela tem uma termometria. Em termologia, antes de mais nada, alguns conceitos básicos, conceitos fundamentais. O aluno tem que entender o que é calor, tem que lembrar o que é temperatura. Ele tem que entender quando a gente fala equilíbrio térmico. Ele também tem que saber qual é a lei zero da termologia. É bacana saber do que se trata quando nós falamos energia interna. Esses conceitos são conceitos importantes nessa área. Lembrar que calor é energia térmica em movimento. Calor parado não existe. O corpo pode estar super quente, mas ele não tem calor, ele tem alta temperatura. Calor é a energia, ele é gerado pela diferença de temperatura. Esta diferença de temperatura acarreta um fluxo de energia. Este fluxo de energia que é chamado calor. Então calor é o fluxo, não é energia parada. É calor parado, é um absurdo, não existe. Calor, energia térmica em movimento. Vai do quente para o frio, ou, mais tecnicamente, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aliás, lá no segundo ano nós vimos as 3 maneiras pela qual o calor pode fluir. Condução, convecção e radiação. Condução ocorre principalmente nos sólidos e é de átomo a átomo. Afinal, temperatura é de agitação das moléculas. Molécula mais agitada do lado de molécula menos agitada vai batendo na outra, vai agitando. E aí a agitação vai sendo transmitida. Condução. Convecção ocorre somente nos fluidos, gases e líquidos. E o calor é transmitido devido ao movimento de massa. Tem que ter massa se movimentando para o calor ser transmitido. O vento é o melhor exemplo de convecção. E radiação é calor transmitido por ondas eletromagnéticas. O principal nome é o infravermelho. É a única das transmissões de calor que ocorre inclusive no vácuo. Parabéns, então uma revisãozinha. Vai ter aula sobre isso, tá? Nós vamos falar mais sobre isso provavelmente. Aliás, seguramente, mas só para a gente já ativar aí as conexões. Temperatura, acabamos de ver. Temperatura, cuidado, ela mede o grau de agitação das moléculas. Equilíbrio térmico é quando 2 corpos ou mais atingem a mesma temperatura. E se entrou em equilíbrio térmico não tem mais troca de calor. Esses dias eu respondi uma pergunta interessante pela internet, lá daquele site que eu trabalho. O cara me perguntou: professor, todo o corpo emite radiação se tiver uma temperatura acima do 0 Kelvin? Sim. Infravermelho? Sim. Infravermelho é calor. Então 2 corpos que estão na mesma temperatura trocam calor. Porque emite infravermelho, porra. Né? Ele levantou essa pergunta. E aí eu falei, é verdade. Todo o corpo está com a temperatura acima do 0 Kelvin e emite infravermelho. Só que a taxa que ele emite infravermelho tem a ver com a temperatura. Se eu tiver 2 corpos com a mesma temperatura no ambiente, ambos vão estar emitindo infravermelho com a mesma taxa. Ou seja, o que ele vai estar perdendo é exatamente o que ele vai estar ganhando. E por isso que no final das contas a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico e que não tem calor sendo trocado. Embora microscopicamente tenha calor. Só que o fluxo de calor é igual e por isso a gente diz que está em equilíbrio. Mas tu vê que bacana, né? Uma teoria, quando a gente, antes do eletromagnetismo ser descoberto, a gente descobriu que os corpos estão emitindo radiação o tempo inteiro, a gente já sabia do equilíbrio térmico. Aí veio, pô, mas peraí, os corpos emitem radiação. Mas como é que funcionava tão bem antes? Não. Aí acha uma explicação para aquilo, né? Ou seja, tem fluxo de calor, mas o total é 0. Não é isso? De qualquer forma, se a temperatura é igual, tu vai para o vestibular, se a temperatura é igual, tu diz que não tem troca de calor. Tu não precisa ir tão a fundo.
Se bem que se for uma questão discursiva e tu discutir isso, entendeu? Apesar dos corpos em equilíbrio térmico não estarem trocando calor, temos que lembrar que corpos acima do 0 Kelvin emitem radiação do que para infravermelho, que é calor. Então, na verdade, quando dois corpos estão em equilíbrio térmico com a mesma temperatura, eles estão trocando calor, mas a troca de calor, o resultante é zero. Por isso, não está errado, do ponto de vista físico, falarmos que eles não estão trocando calor, embora estejam. Entendeu? Assim, na verdade, tu vai, porra, faz uma questão dessa, o cara mostra, porra, esse guri manja de física, né? Mas tu não precisa, porque se está em equilíbrio térmico, não troca calor, né? Mas tu vê como é delicado, né? Como aqui a gente está sempre, de certa forma, ensinando uma parte da física, né? Essa é uma crítica que o professor faz também, né? Aquele professor de sexta-feira. Ô galerinha, lei zero, alguém lembra? Não, não é isso, ela é meio idiota essa lei, não dá para acreditar, ela tem a ver com equilíbrio térmico. A e B estão em equilíbrio térmico, quer dizer que eles estão na mesma? A e C estão em equilíbrio térmico, eles estão na mesma? Eu nunca medi a temperatura do A e do B e do C juntos, mas eu posso afirmar que eles estão em equilíbrio térmico, porque o A e o C estavam em equilíbrio térmico, o A e o B também, então automaticamente o B e o C também tem que estar, né? Ou seja, é só para mostrar que se a gente usar esse raciocínio, é claro que ele faz sentido. E aí, como a ciência ela gosta de explicar tudo bonitinho, tem aqui a lei zero, para a gente, né, não se esquecer que isso funciona sempre, certo? Quando eu falo energia interna, eu só estou me referindo à energia de agitação das moléculas. Ou seja, aumentei a temperatura deste corpo, as moléculas vão ficar mais agitadas. Ué, as moléculas elas estão em movimento, não movimento de passeando por dentro do corpo, mas elas estão vibrando, indo e voltando. Se elas vibram mais, tem mais energia cinética ali dentro. Né? Tem energia cinética, porque energia cinética tem a ver com movimento. Ou seja, dentro do corpo tem energia. Energia de vibração das moléculas. Essa energia interna é do tipo cinética. Energia de vibração. Então, sempre que a gente diz que o corpo aumentou a temperatura, a gente pode afirmar que a energia interna dele aumentou. A energia de agitação das moléculas aumentou. Então, quando a gente fala em energia interna, a gente está se referindo à energia de vibração das moléculas do corpo. É mais comum a gente falar disso para um gás. Então, tá lá, aqui tem gás. Se eu deixasse essa sala estanque para o gás não vazar e aumentasse a temperatura desse gás, as moléculas vão ficar mais agitadas. Eu diria que a energia interna aumentou. Claro, nada demais. Né? Por que interna, professor? Ué, porque é da própria estrutura, das próprias moléculas, está dentro da molécula. Né? Então por isso que a gente chama de energia interna. Nada demais. Tendo esses conceitos básicos em mente, a gente pode começar a falar um pouquinho mais da termometria, que aí já é a parte da termologia que vai medir a temperatura, vai estudar como medir essa temperatura. Na verdade, os estudiosos dessa área logo perceberam, por acaso, eventualmente por acaso, que os corpos mudam de volume quando aquecidos. Quando aquecidos tendem a se dilatar. Quando esfriam tendem a se contrair. E aí, por isso, surgiram os primeiros termômetros de dilatação. O termômetro de bulbo, ele tem um bulbo ali, um fino vaso aqui dentro, chamado de capilar, por ser fino que nem um cabelo. E ali dentro desse capilar a gente bota uma substância, pode ser álcool. Né? Hoje em dia a gente usa muito mercúrio, né? O que acontece então? Eu vou lá e faço uma escala graduada aqui, pinto uma escala no vidro do termômetro, e dependendo da altura que a coluna de mercúrio atinge devido ao aquecimento, devido à dilatação que ela sofreu, afinal as moléculas vibram mais e ocupam mais espaço, estudaremos dilatação de novo logo, né? Aí a gente consegue medir a temperatura. Só que depois que o termômetro está inventado, alguém precisa dizer quanto que é 0, quanto que é 1, quanto que é menos 10, 20, e isso vem do chute de alguém. Então um cara que deu um chute muito legal foi o Celsius. O chute dele foi na tampa, por isso que hoje boa parte do mundo usa a escala Celsius. Ele disse água congelando, 0. Água fervendo, 100. E pronto, criou a escala Celsius. Antes até da escala Celsius já existia a escala Fahrenheit. Como é que o Fahrenheit criou a escala dele? Esse balde com gelo, água e sal é 0. E o meu corpo é 100.
E pronto, criou a escala dele. Certo? E a galera gradou naquela região lá, né? Hoje a Europa, boa parte da Europa usa Fahrenheit porque gostaram da maneira dele. Então para medir a temperatura do corpo humano é ótimo esse Fahrenheit, né? Sem a temperatura que deve dar. Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, tudo bem. Agora, né? 95, por, tá? Hiper, né? Hipo. Temperatura hipo, pronto. Certo? Hipotérmico. Tá ficando com a temperatura abaixo do adequado. E se der uns 105, febrinha já. Né? Mas essas duas escalas, embora mais famosas, elas não são as melhores do ponto de vista científico, do ponto de vista físico. Então aqui, vamos lá, termômetro em Celsius, termômetro em Fahrenheit. E aqui o grande termômetro, a grande sacada, Kelvin. A escala absoluta. Vale lembrar, o Kelvin criou a escala dele a partir de estudos muito aprofundados. Ele começou a perceber que se ele fosse diminuindo a temperatura de um gás, quando ele fazia o gráfico, seja em Celsius, seja em Fahrenheit, essas temperaturas tendiam a um valor, o mesmo ponto do gráfico, quando ele fazia o gráfico da temperatura do corpo em função da quantidade de calor que ele retirava desse corpo, a temperatura ia diminuindo à medida que ele ia retirando calor. E quando ele fazia esse gráfico, tanto em Celsius, quanto em Kelvin, quanto em outra escala, esses gráficos aparentemente queriam se encontrar numa certa temperatura. Ele não entendia por quê. Como assim, cara? Eu vou estudar um fenômeno em Celsius, nem Fahrenheit, em Celsius, em outra escala qualquer, e na hora que eu faço o gráfico, esses gráficos tendem a se encontrar no mesmo ponto. Esse ponto deve ter alguma propriedade especial. E ele percebia que era uma temperatura muito baixa. Ele já tinha noção de que a temperatura media a agitação das moléculas. Então ele pensou, se eu continuar esfriando, vai chegar uma hora que a molécula para de vibrar, que a temperatura acaba. E aí, como ele não conseguia atingir aquela temperatura experimentalmente, ele fazia o experimento para pontos mais aquecidos e extrapolava matematicamente. Fazia o gráfico na raça, continuava o gráfico na raça. E determinou então que temperatura era essa. Menos 273,15 graus Celsius. O vírgula 15 a gente esquece, tá? Não pode esquecer. 273 está ótimo. Menos 273 graus Celsius. No início a galera falou, Kelvin, não viaja, cara, tu é louco, até parece que é só tu esfriar mais, liga mais o refrigerador lá, vai esfriar. E ele falava, não, a temperatura média, a agitação das moléculas, se a agitação acaba, como é que eu vou fazer menos que nada? E aí, hoje nós sabemos que o Kelvin estava certo. O Kelvin teve outra sacada super inteligente, porque ele já sabia que a galera gostava de usar a Celsius. Ele queria que a escala dele, então, variasse junto com a escala Celsius. Nós já sabíamos até então que 0 Celsius era 32 Fahrenheit. Isso, que 100 graus Celsius era 212 graus Fahrenheit. Aqui a temperatura Celsius, aqui a Fahrenheit, que vai ser a Kelvin. Quando ele descobriu que a menor temperatura possível era menos 273 graus Celsius, ele chamou essa temperatura de zero, por isso zero absoluto, que é o zero verdadeiro. Só que ele pensou, eu não posso criar uma escala que varie de um jeito bizarro, porque a galera não vai agradar, a galera não vai gostar. Tanto que tem muita gente que não gosta de pensar em Fahrenheit e o contrário também acontece. A galera que gosta de pensar em Fahrenheit não gosta do Celsius, porque elas variam diferente. Aumentar 10 graus Celsius não é a mesma coisa que aumentar 10 Fahrenheit. Então isso complica o raciocínio das pessoas. Kelvin pensou, vou fazer uma escala que varia junto com a Celsius. Se aqui é menos 273 eu chamei de zero, quando aqui for zero, subiu 273 unidades. Eu vou fazer subir 273 unidades e vai dar 273 Kelvin. Importante entender isso. Daqui para cá variou 100, daqui para cá vai variar 100, 373 Kelvin. Por isso, então, que essa é a relação, né, entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Uma delas é histórica, um cara falou 100, outro cara falou 100 zero para água fervendo e derretendo.
O outro falou, 100 sou eu, porra, meu corpo. E 0 é aquele balde com água gelo. E aí surgiu o Fahrenheit. E o Kelvin que é foda mesmo. Ele fez conta de verdade, ele estudou de verdade. E descobriu, não quer dizer que os outros sejam uns bosta. É porque não tiveram oportunidade, a ciência não estava tão evoluída, de repente não tinha tecnologia ainda para fazer os experimentos. Tu vê, tem um quesinho de método científico aqui também, né? Não dá para dizer que é uma merda, uma bosta. Talvez quando eu for doutor, né? Certo? Doutor lá e... eu vou falar também para revolucionar a cabeça dos meus alunos, para eles saírem indignados também, né? E pensar no assunto e tal, e ver que não é a solução para tudo. Mas porra, método científico, cara! Eu vou perguntar a minha pergunta para ele na sexta-feira. Professor, qual é a tua opinião sobre a acupuntura? Vou perguntar. Acupuntura, professor. E só por curiosidade, astrologia, o senhor gosta? Qual é o seu signo, aliás? É óbvio, né? Com todo respeito. Não vai nada, uma bobagem. Quero ver se é uma bobagem. Ô, galerinha, então olha só. Teorema de Tales, né? Retas paralelas cortadas por transversais. Isso aqui quanto é que é? É TC menos 0, lembra? O total, 100 menos 0. E aqui? Mais 32. Ah, não. Isso. Sobre 9. Né? Já está simplificando, está lá na frente. É isso aí. Olha só, o que eu estou fazendo? Eu peguei esse tamanho dividido pelo todo, igualei a esse tamanho dividido pelo todo e vou fazer a mesma coisa aqui. Este tamanho dividido pelo todo. Pra galera decorar, a gente brinca de joelho, pé, cabeça, pé, porque fica prático. Então o termômetro vira uma pessoa, a cabeça, o pé e o joelho, por incrível que pareça. Aí fica joelho menos pé, cabeça, pé. Joelho, pé, cabeça, pé. Né? É uma bobagenzinha que eu vejo muita galera usando e por isso que eu acabo repetindo todo ano aí. Mas tu sabe que é o teorema de Tales, né, cara? TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180, que é igual a TK menos 273 também sobre 100. Por isso que a escala Celsius e Kelvin são chamadas de centígradas. Porque entre o ponto fixo, entre os dois pontos fixos, ponto de fusão do gelo, ponto de ebulição da água, tem 100 unidades. Por isso são chamadas de centígradas. Olha lá, Fahrenheit não é centígrada. Já que é 100, 180 e 100, eu vou pegar o MMC entre eles e vou dividir todos eles por 20. Então vai ficar 5, 9 e 5. Ou seja, quando num termômetro em Celsius varia 5 graus, variaria 9 no Fahrenheit e 5 no Kelvin. Cuidado, quando nós formos mexer em temperatura, nós usaremos essa fórmula. TC sobre 5 igual... Muito obrigado, igual. Muito bem. Então, ó, falou em temperatura. Uma temperatura de 30 graus Celsius corresponde a quantos Fahrenheit? 30 no Celsius, cruz credo, acho Fahrenheit. Porém, se ele te pergunta, uma temperatura variou 30 graus em Celsius, quanto é em Fahrenheit? Esquece a fórmula. Tu vai só fazer a regra de 3. 5 varia 9. 30 varia x. Cruz credo. Variação. Só usa o número de baixo para fazer uma regra simples. Quando é temperatura, usa a fórmula toda bonitinho. Tá beleza? Quais são as situações mais perigosas dessa parte? Os problemas mais perigosos dessa parte são aquele que fala de uma situação problema. Uma temperatura na escala Celsius é o dobro menos 5 unidades comparado com a Fahrenheit. Né? Aí então, ó, essa temperatura é o dobro menos 5. Então 2x menos 5 e aqui é x. Cruz credo, toca a tua vida pra frente. Eu tenho que ter uma interpretação de texto, uma matemáticazinha básica para finalizar. A mais delicada ainda do meu ponto de vista, né, o que eu acredito ser a mais perigosa, é aquela que ele fornece a relação entre as duas escalas em forma de gráfico. Ele fornece um gráfico relacionando duas escalas e pede para tu achar a relação matemática entre elas. Como eu acho que essa é a mais delicada, eu vou fazer um exemplo dessa, certo? Porque eu acredito que usar essa fórmula aqui a maioria se vira já. Então eu vou fazer um exemplo da situação mais cabreira e aí chega, né? Porque, pô, hoje nós vimos, começamos lá vendo o momento de uma força, vimos flutuação e agora vimos termologia. Para 2 aulas, embora nossas aulas tenham 50 minutos, né? 1h40,
Alguns colégios têm aula de 40 minutos. Certo? Então daria 2 horas, né? 3 aulas. Então a gente tem 1h40. Porra, a gente tem quase 3 aulas. Então tá dentro do esperado, mas mais que isso não. Mas olha só, amigo, tu vai ter um bom tempo para fazer exercício. Mas como tu tem 3 tarefas, né? Tu já começa a fazer agora. Chamou. Então eu vou fazer um exemplo, passar a última tarefa e aí é contigo. Tu agiliza, eu vou nas carteiras tirando dúvida para a gente aproveitar esse momento.